Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu não vou conseguir fazer uso da câmera, né, infelizmente. É, eu fiquei sabendo que a gente vai dividir esse período de revisão com os alunos do CUJA, então bem-vindos e perdão por vocês não conseguirem vendo agora, mas quando a gente for para a segunda parte da revisão, eu pretendo sim estar usando câmera. E depois das férias, gente, tipo, eu sei que tem muitas coisas irregulares ainda que eu vou melhorar, mas, tipo, eu vou pegar esse período das férias para tentar melhorar o máximo possível, para ver o que vocês realmente querem, para tentar estabilizar esse negócio de usar a câmera, para ver, né, se eu inicio as aulas ao vivo ou não, se eu fico nas aulas gravadas. Eu ainda não comecei a testar esse método de dar aula online porque eu realmente não sei se vai dar certo, se é bom. E como a gente já está no finalzinho do ano, e eu, pelo Forms, eu vejo que o pessoal acha que é algo legal fazer aula online, mas não é, tipo, divisor de águas, não vai mudar o mundo. Então, eu pretendo iniciar esse projeto lá para o segundo semestre. Bom, o que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar de uma revisão, e eu fiquei durante muito tempo pensando o que eu poderia passar para vocês, sabe? Tipo, o que seria essencial e o que não seria essencial, o que seria bom de passar, o que mais cai no vestibular, né? Que eu acho que o foco maior tem que ser esse. E foi difícil, viu? Foi difícil, especialmente porque eram duas aulas, então meio que eu fiz uma continuação. E vai ser uma revisão do período colonial, né? Porque, para quem não sabe, esse primeiro semestre foi um primeiro semestre estudando todo o período colonial, desde a formação de Portugal, né, que é para dar uma introdução ao descobrimento do Brasil, até o próprio descobrimento do Brasil, o período pré-colonial, e até a finalização, que é a vinda da família real, abrindo, né, o Pacto Colonial, e a Declaração de Independência, né, que foi a nossa última aula de história do Brasil. Depois a gente tratou de América Espanhola e agora a gente está aqui na revisão. Então, essa revisão tinha que ser uma revisão do período colonial, né? Que é o período mais extenso. Bom, o que eu estou tentando fazer? Eu vou tentar dar um panorama desse início, né, do período colonial, do descobrimento do Brasil, até descobrimento que também pode ser chamado de invasão, né? Mas até o declínio do açúcar, que aí é quando surgem os bandeirantes, quando surgem a mineração. Essa parte de bandeirantismo, de mineração, né, do outro ciclo econômico no período colonial, eu vou tratar na próxima aula. E eu pretendo, nessa próxima aula, no final, ainda fazer meio que uma revisão zona de tudo. Então, tipo, colocar os pontos principais de tudo para vocês não ficarem perdidos. Mas acho que, principalmente nessa aula e na próxima, a gente vai fazer uma linha do tempo em 2 semanas, né? E acho que é isso que eu tinha para dar de introdução, mas vamos indo. Bom, quais são os pontos de discussão que eu vou abranger na aula de hoje? O primeiro é o mercantilismo. Mercantilismo é meio que um sistema econômico que vai reger alguns países da Europa. E aí você pode perguntar, pô, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver que Portugal vai ser o colonizador do Brasil e ele vai adotar essas medidas, que vão ter a ver com a colônia deles, né? Depois a gente vai tratar do período pré-colonial, que é bem rapidinho, é de 1500 a 1530. Depois o próprio período colonial. E dentro desse período colonial, a gente vai conseguir abranger os sistemas políticos da época, a economia e a sociedade da época e as invasões estrangeiras. Depois das invasões estrangeiras, já começa um pico, uma impulsão do bandeirantismo, que, como eu falei, vai ficar para a próxima aula. Mas vamos começar. O que é o mercantilismo? Ela é uma política adotada pelas monarquias absolutistas europeias na Idade Média. O que isso significa? É um sistema político e econômico que as monarquias, que são os países da Europa, vão adotar nesse período da Idade Média. Então vai ter um declínio, né, da Idade Média, o feudalismo vai começar a ser deixado um pouco de lado, e países como Portugal, como Espanha, eles vão adotar um sistema absoluto de monarquia, ou seja, onde o rei ele detém todos os poderes, e eles vão adotar esse sistema mercantilista, né? Bem na época qual que é o nome? Das grandes navegações, perdão. Quais são os fatores, né? Os princípios desse mercantilismo? É o metalismo. O metalismo, ele é a acumulação de metais nobres, que são principalmente ouro e prata, né?
A gente tem também a balança comercial favorável, que significa, basicamente, exportar mais do que importar. Então, você tem uma balança comercial boa, favorável, se o seu número de exportações é mais alto do que o seu número de importações, né? Lembrando que exportações é quando você tem um produto no seu país que você vende para fora, para outros países, e importação é quando você está comprando um produto de outro país para a população em geral. Depois a gente tem o protecionismo estatal, que é estimular a exportação e dificultar a importação. Então não é só você ter uma balança comercial favorável, assim, que naturalmente as pessoas já exportam mais e importam menos. Vai também ter uma ação do Estado, em que eles vão estimular a exportação e vão dificultar a importação. Ah, como que dificulta a importação? Você coloca taxas, por exemplo, nos valores de produtos de outros países. Então, Portugal vai colocar uma taxa mais alta num produto da Inglaterra do que num produto que tem propriamente Portugal, por exemplo. É uma intervenção do Estado na economia. A gente tem o exclusivo colonial, que é o que a gente que mais interfere, né, na história do Brasil, que é o Pacto Colonial. É o monopólio do comércio com a colônia, ou seja, a colônia ela só vai exportar, ela só vai vender todos os produtos que a colônia vai produzir, elas só vão ser destinadas a Portugal. E isso vale para todos os países, né? Então, na América Espanhola, todos os minérios, todos os produtos de alto custo, eles vão ser exportados para a Espanha, não vai poder ser vendido para outros países. E também tem o industrialismo, que é quando o Estado ele vai começar lentamente, né, a estimular a criação de manufatura, principalmente porque a manufatura ele é um produto teoricamente mais caro. Vocês vão ver depois a Revolução Industrial com a Inglaterra, né, tendo esse pioneirismo e etc. E aí vocês veem aí, eu coloquei uma imagem bem legalzinha que eu acho que dá para visualizar, né, melhor como que funciona o mercantilismo. Para quem não sabe, eu disponibilizo meus slides no Drive, então quem quiser dar uma olhada, principalmente nessas imagens que às vezes podem ajudar, vai estar lá disponível. Qual que é o objetivo do mercantilismo? É concentrar divisas, né, concentrar capital dentro do território. Esse é o objetivo do mercantilismo. É você ficar mais rico, é você acumular todo o seu lucro dentro do país e não sair dele. Aí tá bom, a gente tem o período pré-colonial. Ele vai durar 30 anos só e não há povoamento. Ou seja, a população não vai existir colonos, né? E a população de Portugal ela não vai morar lá, não vai haver nenhuma forma de povoamento, de vivência dentro desse território nesse período. Ela vai ser marcada pela extração do pau-brasil, que vai ser uma extração que vai ser feita pelos indígenas, é, ou seja, vai rolar uma troca, mais ou menos, os portugueses vão trazer vários utensílios que são comuns na Europa, ou seja, não sei se vocês já viram naquela historinha de tipo, trocou pau-brasil por um espelho, por exemplo, que algo para os indígenas era muito significante, na Europa já era algo normal, comum e barato, né? Mas essa extração vai ser como que eu posso dizer, promovida pelos indígenas. E, para que serve para o Brasil? Principalmente como tinta ou corante. A cor vermelha era uma cor muito luxuosa na época, era muito difícil de você conseguir ela, e portanto ela era cara, e portanto para você utilizar roupas com vermelho, ou fazer um retrato seu com vermelho, ou qualquer coisa do tipo, era algo caro. Então era muito bom você ter essa forma de exportação. Porque agora as pessoas ricas, elas iam querer ter contato com esse tipo de tinta ou corante. É importante falar que também, lá para esse período, né, um pouquinho antes, vai rolar o Tratado de Tordesilhas, que vai rolar em 1494. É tipo, o mundo, ele é dividido em dois hemisférios. Hemisférios é uma palavra mais difícil para dividir em duas partes. Vai dividir entre duas partes, entre Espanha e Portugal, por uma linha imaginária. Ou seja, eles vão colocar uma linha no mundo que vai passar 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde e vai dividir, né? Então o oeste fica para a Espanha e o leste fica para Portugal. Leste seria mais o lado da Europa, gente, para tipo o lado da África, da Europa.
e o oeste seria mais, até, chega a pegar, sim, o Brasil, pega bastante do Brasil, na verdade, depois que a gente vai evoluir nessa expansão territorial, mas o oeste seria da Espanha e ficaria com a América Espanhola, todo esse canto da América, sabe? Eu não coloquei uma imagem, mas é basicamente isso, gente. É muito fácil. É o mundo dividido em dois: oeste fica para a Espanha e leste fica Portugal. Beleza, aí a gente vai iniciar o período colonial. Quando que ele começa? 1530. Quando que ele termina? 1822. Porém, todavia, entretanto, é importante situar que o pacto colonial ele vai acabar em 1808. Sabe aquele pacto colonial que a gente estava comentando antes no mercantilismo? Então, esse pacto que Portugal vai reger com a colônia brasileira, ele vai acabar em 1808. Por quê? Porque em 1808 vai iniciar a abertura dos portos das Nações Amigas. O que é isso? Em 1808, a família real vai vir para o Brasil, né? Por medo de avanço, né? De Napoleão e toda a tropa francesa. E quando eles vêm, eles vão ter que meio que contar com o apoio da Inglaterra. E nisso eles vão abrir os portos às Nações Amigas, que é basicamente a Inglaterra. Então a Inglaterra vai poder vender dentro do Brasil e vai poder exportar dentro do Brasil. E como a gente falou antes, esse era um tipo de coisa, era um tipo de monopólio que deveria ser estabelecido só pelo Portugal. Então o pacto colonial ele já acaba nessa época, viu? A gente já conversou um pouquinho sobre isso e eu ainda vou falar um pouquinho depois. Quais são as razões para o período colonial? Aí, tipo, passando desse adendo que eu queria colocar do pacto colonial. Quais são as razões para começar um período de colônia de exploração e até povoamento? Garantir a posse do território e das suas possíveis riquezas minerais. Então, eles acharam esse território consideravelmente grande e demonstraram esse desejo em 1530 de demonstrar posse mesmo, de garantir esse território para eles e, né, porque provavelmente iam rolar algumas riquezas principalmente minerais. Então a ambição de Portugal, já quando chegou no Brasil, era encontrar ouro, era encontrar prata, era encontrar a mesma coisa que a Espanha estava encontrando muito bem na América Espanhola. Só que a gente sabe que só depois de um tempinho que isso vai rolar. Mas, a priori, o objetivo de Portugal era garantir o território para poder garantir as riquezas minerais desse território. Aí a gente divide também em 3 períodos, assim, só para dar uma esquematização do período colonial em geral, né, para não ficar essa bagunça. O primeiro período seria de 1500 a 1549, que é quando o Cabral chega, né, descobre o Brasil, e vai até o governo geral e o reconhecimento e posse da nova terra, ou seja, eles estão reconhecendo todo esse ambiente novo e estão tomando posse completa dessa terra. Depois de 1549 até o final do século XVIII, ou seja, é um bom tempinho já, a gente vai ter a instalação do governo geral, né, que a gente está falando, e vai ir até a crise no sistema colonial, ou seja, vai ser um início da montagem da colonização, vai ser o início da construção da colonização até a sua consolidação e até a sua crise, né? A crise vai começar nesse final do século XVIII. E aí, depois do final do século XVIII até 1822, vai ter o início da crise da independência. Né? Não diria que é uma crise, mas é uma polêmica, né? As especulações para alcançar uma independência vão começar e vai indicar um conjunto de transformações na ordem mundial e nas colônias. Ou seja, é o período da crise do antigo regime que a gente estava comentando, que eu já dei a aula, e vai dar origem a uma crise, né, do sistema colonial e aos movimentos de independência. Tá, beleza. Aí agora a gente tem os sistemas políticos, né? Que, como eu falei, eu ia adentrar eles com vocês. Sistemas políticos são organizações de administração, mas para a gente generalizar sistemas políticos que vão ser aplicadas ou sequer vão surgir dentro da colônia, que é para dar para vocês ficarem com uma noção de como a colônia se administrava na época. A gente vai iniciar com a implementação das capitanias hereditárias no Brasil, que vai ser de 1534 até 1759. Quem vai acabar com esse regime de capitanias hereditárias é sobre a administração de Pombal, Marquês de Pombal.
Vocês também já estudaram. E o que vai acontecer? A gente vai dividir o Brasil em 15 quinhões. 15 porções, assim, só para vocês imaginarem, vai dividir o Brasil em 15 partes. Mas o nome formal é 15 quinhões. E o que são essas capitanias? Eles eram documentos régios que regulamentavam seu funcionamento jurídico. Ou seja, a gente vai dividir esse espaço em 15 partes e vai dar esse espaço para 15 pessoas. E essas 15 pessoas vão deter esses documentos régios que vão regulamentar. Então, vamos supor, não sei como que eu posso aplicar hoje em dia na atualidade usando os termos corretos, mas vamos supor que você ganha uma casa. Você vai precisar da documentação de que essa casa é sua para poder provar. E é disso que a gente meio que está tratando. Mas aí a gente tem a divisão de duas coisas, né? A carta de doação e a carta foral. A carta de doação era a carta que o rei doava à capitania para um donatário governar, ou seja, ele vai dar para alguém, que seria o donatário, essa carta que vai permitir que ele governe, mas que não é uma propriedade privada. Ou seja, a carta de doação, ela não é uma carta em que o rei está dando todo aquele território e ele pode fazer o que quiser e, sabe, propriedade privada. Os frutos que vão surgir de lá é todos o donatário. Não, não era isso. Era uma carta de doação em que esse donatário ele vai poder governar toda aquela região e vai meio que fazer essa doação dessa capitania em termos de governo, sabe? Mas ela não era propriedade privada, ainda tinha uma relação com o Estado. E também tem a carta foral. A carta foral, ela vai estabelecer os direitos e deveres do donatário, que eram vários. Ele tinha o dever, por exemplo, de estimular a produção dentro desse território, dentro da capitania dele. E vai ter o direito, por exemplo, de governar e julgar da forma que ele quiser a capitania dele. Qual era o objetivo das capitanias hereditárias? Era acelerar a colonização e transferir as despesas. Por quê? Eles queriam acelerar, mandando um monte de gente para o Brasil, dando essas terras para esses donatários, ou seja, meio que parecia uma chance, né, de ter uma terra, ainda que não fosse uma propriedade privada, como a gente falou, era uma chance de governar uma terra e transferir as despesas, porque assim, tudo que. Beleza, eu tenho o dever de produzir, de criar uma agricultura dentro, de, sabe, ter algum produto dentro da minha capitania. Quem que vai ter que investir? Quem que vai ter que contratar as pessoas? Quem que vai ter que criar todo o engenho? Sou eu mesmo. Ou seja, era uma forma de Portugal não gastar muito dinheiro com o Brasil. Porque, como eu disse, a ambição deles era encontrar minérios, mas até lá parecia que ia demorar um pouco, né? Então eles não queriam ter muitos gastos com as capitanias e com todo o território em geral. Então por isso que eles vão criar esse sistema de capitania hereditária. E ela basicamente vai fracassar, viu? No final, as únicas capitanias que vão assim conseguir prosperar é a capitania de Pernambuco, que é a capitania que vai conseguir deter aquela área da Zona da Mata, vai conseguir produzir açúcar e vai conseguir ficar efetivamente rico, né, e poder sobreviver. E a outra capitania é a capitania de São Vicente, que seria São Paulo, hoje em dia, que vai ser uma capitania de subsistência, sabe? Eles não vão produzir nada para fora, vai ser só para a própria sobrevivência, para a própria, como que eu posso dizer? Para sobreviver, tipo, eles vão produzir muito trigo, então vai ser algo muito centrado neles mesmos. Beleza, depois desse sistema político, a gente tem o governo geral. O governo geral ele vai durar de 1548 e vai ir até 1808, ou seja, até a chegada da família real. O que ele quer? Ele quer centralizar o poder político e controlar e fiscalizar os donatários. Porque o que estava rolando? Os donatários estavam abusando muito do poder deles. Ou seja, querendo ou não, o rei deu, né, na carta de doação, depois na carta foral, né, os direitos e deveres do donatário, deu esse poder de governar todo esse ambiente, e eles estavam governando realmente do modo que eles quisessem. E com certeza estava rolando um abuso do poder político. Então, construíram esse sistema de governo geral para poder centralizar o poder em uma pessoa e para poder fiscalizar, né, controlar e fiscalizar os donatórios para que eles não passassem demais dos limites. E também ia coordenar a defesa militar da colônia. Beleza, depois, câmaras municipais. As câmaras municipais, elas só existiam nas vilas,
E elas eram similares à prefeitura, sabe? Tipo, é um poder local, não é um poder abrangente de todo o território, é um poder local. E apenas homens bons podiam votar e ser eleitos. Eu coloquei aí homens bons, né? E aí você pode ficar, nossa, pô, mas quem são os homens bons? E eu acho interessante que essa dúvida chegue, que depois eu vou explicar quem são os homens bons, mas para que vocês se acostumem também com esse termo, porque é um termo da sociedade colonial. E não significamente, não significa literalmente que eles eram homens bons. Mas enfim, quem podia participar dessas câmaras municipais? Apenas os homens bons. Eles só podiam votar e eles só podiam ser eleitos. Os homens bons, eles tinham que ter cabedal. O que significa cabedal? Riqueza, ou seja, era meio que um voto censitário, sabe? Não podia fazer trabalho manual, porque para a colônia o trabalho manual era algo mal visto, sabe? Era algo associado à escravidão, né? Quem realizava o trabalho manual na época eram os escravizados. Então, você ser associado a esse tipo de trabalho era ruim. Então, ele não podia fazer trabalho manual. E, em maioria, eles eram aristocratas rurais, ou seja, eles eram senhores de engenho. Eles eram aqueles homens patriarcais que ficavam em casa só abusando da mão de obra escrava e detendo os seus latifúndios, criando grandes espaços para promover a agricultura do açúcar, né? O que acontece? Nessas câmaras municipais, importante falar que eles gozavam de ampla autonomia, ou seja, eles frequentemente desobedeciam ordens reais. Ou seja, esses homens bons, muitas vezes, eles governavam da forma que era mais interessante para eles e eles ignoravam qualquer ordem real da metrópole portuguesa. Economia colonial. A gente vai tratar da economia colonial focando na instalação da empresa açucareira, né? Porque, como eu falei, a mineração ela vai começar depois, vai ter o seu boom, né? E eu vou tratar disso na semana que vem. Mas beleza, a instalação da empresa açucareira eu acho bem legal de falar que vai ser uma estrutura econômica vigente até o século XIX. Ou seja, a gente muitas vezes né, estuda o ciclo do açúcar, do ouro, do café, e acha que é assim, né? Que tipo assim, foi uma época em que só vendeu açúcar, foi outra época que só vendeu ouro, e foi outra época que só vendeu café. E não é assim. A colônia, ela tem uma grande variedade de produtos, gente. Ela vai produzir tabaco, ela vai produzir cachaça também, que é um extrato da cana, ela vai produzir a pecuária, como eu vou citar depois, ou seja, vão ter outras grandes formas de economia na colônia, e às vezes, por exemplo, enquanto, mesmo no ciclo do ouro, o açúcar ainda vai continuar sendo vendido e ainda vai ser uma das principais formas de exportação. E como como eu já falei, né, ele vai durar até o século XIX. Ou seja, até quando a gente estiver pensando em café, o açúcar ainda vai ser um grande produto do Brasil. Então, assim, não tentem monopolizar os produtos da colônia. Não tentem ver como, é só isso e ponto. Óbvio que a gente foca neles. A Portugal focou no ouro bastante, por isso foi o ciclo do ouro. Mas não é único, não é absoluto. Mas então, como que é composta essa economia colonial? Nesse período da empresa açucareira, a gente vai ter o sistema agrário de produção. É um sistema latifundiário, ou seja, de grandes propriedades. Escravista, vai utilizar né, da mão de obra escrava, principalmente africana, e vai ser exportador, vai focar bastante na exportação. E monocultura. O que significa monocultura? É você ter uma grande propriedade e plantar apenas um tipo de produto, que seria o açúcar. Então você não vai ter uma organização de num cantinho vai ser mandioca, no outro cantinho vai ser batata e no outro açúcar. Não, grandes propriedades produzindo em grande escala açúcar para poder exportar, né, para os outros países. É importante falar que o açúcar também era algo muito valorizado para a Europa. Eu já ouvi falar uma vez que, sabe, tipo, para você. Uma das formas de presentear a nobreza, a coroa, era você dando cubinhos de açúcar. Porque era algo que, pelo menos até chegar no Brasil, né, e esse grande latifúndio, era algo meio raro, e, né, a gente sabe até hoje como açúcar é bom, né?
Mas, enfim, também é importante falar, eu acho, que se vocês tiverem uma análise crítica, vocês vão ver que muitas vezes o Brasil permanece desse modo. O Brasil ainda tem uma estrutura muito latifundiária, essas grandes propriedades, né, para agricultores que muitas vezes nem vão usar 100% delas. Não é escravista, né, vai acabar em 1888, mas ainda tem, explora muito a mão de obra. Vai ser exportador. Até hoje o Brasil é um grande exportador, foca muito da renda deles nas exportações e ainda é monocultor. Então, quando a gente vai visitar as grandes propriedades que vão trabalhar com agricultura, elas vão ser monoculturas. É importante falar também que a gente vai ter da participação holandesa no financiamento, porque não vão existir bancos até 1808 no Brasil. Então, é ela que vai emprestar dinheiro, vai fazer o financiamento para que os senhores de engenho possam investir na agricultura deles, no latifúndio deles. Ela vai fazer o transporte, vai fazer o refino, que é tipo assim: você vai colher, né, a cana-de-açúcar, precisa de algo para fazer aquele refino, né? E vai fazer a distribuição também. Então, eles vão pegar a cana-de-açúcar, eles vão fazer o transporte, vão financiar, né, a cana-de-açúcar, vão fazer o transporte de fora da cana até a Holanda para fazer o refino e depois eles que vão distribuir pela Europa o açúcar. Então, assim, você vai olhar e vai ver que a Holanda muitas vezes ela lucrou muito com a cana-de-açúcar que vinha do Brasil, que de fato, né, era para ser um lucro total de Portugal. Mas então a gente também é importante falar do sistema escravista de produção, né? A mão de obra escrava. Então, em quase todos os latifúndios, em quase todas as grandes propriedades, a mão de obra vai ser escravizada e vai ser negra, né? Africana. A pecuária, é importante falar que ela vai ser impulsionada pelo intuito de abastecer os engenhos. Então, não só para alimentação, como vocês podem ver nessa imagem, tem aí. Eu não vou saber reconhecer que tipo de animal é, eu sei que é gado, mas eles estão fazendo a tração e o transporte desses produtos, né? Então, o gado, né, a pecuária, ela vai ser muito estimulada por causa disso. Agora a gente vai estudar a sociedade colonial. Como que a sociedade colonial é formada? Ela é formada de forma rural, ou seja, não vai ser urbana, né? Vai ser focada nessas fazendas, nessa área mais verde, né, gente? Vai ser escravista, vai promover muito a mão de obra escrava. O Brasil vai demorar e vai enrolar muito até que o sistema escravista acabe no Brasil, porque para eles era algo essencial na produção e no lucro. Vai ser uma sociedade patriarcal, ou seja, vai ser focada no pai, no homem, ele vai ser o líder, né, de todos os regimentos dele. Então, se ele é um senhor de engenho, ele que vai cuidar das economias, do comércio, da agricultura dele, não fisicamente, né, gente, não propriamente indo lá, né, porque como a gente falou, o trabalho manual era desvalorizado, mas ele que vai liderar tudo. Também é uma sociedade aristocrática, ou seja, é uma sociedade que vai focar somente nos mais ricos, nos mais privilegiados, e vai ser uma sociedade rigidamente estratificada. O que significa rigidamente estratificada? É com pouquíssima mobilidade social. Então, a chance de um escravizado virar homem livre era quase zero. E a chance de um homem livre virar um homem bom também era muito pouca. Quem era essa aristocracia rural? Os homens bons que a gente estava conversando. Eram os senhores de engenho, senhores de escravos, os grandes comerciantes. Então, eles não eram necessariamente pessoas boas. Os senhores de engenho, por exemplo, eles vão continuar promovendo o sucesso das fazendas deles, dos engenhos deles, com a mão de obra escrava. Os senhores de escravos, a gente nem precisa falar, né? São esses que vão promover o tráfico, né? A venda, a troca de escravizados, e vão ser os grandes comerciantes, né? Os mais ricos e etc. Esses são os homens bons. Então é importante vocês, né, não associarem essa coisa de homens bons como, ai, pessoas boas. Não, eram pessoas da aristocracia rural. Também a gente vai ter os homens livres,
que eram em sua maioria mestiços, né? Então podem ser várias misturas, o homem branco com o negro, o indígena com o branco, tem o indígena com a pessoa negra, né? Mas não podem ser, né, dois homens, né, gente? Mas vocês entendem. É essa mistura de raças. Eles provavelmente vão ser dependentes das fazendas, vão ser pequenos comerciantes, então vão ser aqueles caras que vão trabalhar com a pecuária, sabe? Ou profissionais livres, que podem ser autônomos, então, tipo, médico. Não sei se chegou a existir na época, mas esse tipo de profissional livre. E eles vão ficar nessa camada média. E por último, a gente vai ter os escravizados, né? Que, como a gente já falou antes, são essa camada que vai ser a base para a agricultura e que vai contar com população até 1888. Beleza, aí agora eu quero tratar das invasões estrangeiras. Esse é o último tópico da nossa aula. É importante falar que a Inglaterra e a França tentaram promover invasões, né, no território que seria considerado de Portugal. Só que eles vão fracassar, eles vão fazer ataques corsários. França até chega a invadir, de fato, assim, tentar adquirir uma terra, mas de fato vão fracassar. O mais importante, de fato, assim, mais conciso, eu diria, é a invasão da Holanda, porque ela vai ter forte caráter mercantil. O que é isso? Para falar disso, a gente precisa falar da União das Coroas Ibéricas. Em 1580, se eu não me engano, a, a Espanha vai se juntar a Portugal. Porque no final, meio que o herdeiro do trono dos dois seria uma pessoa de família da Espanha, da nobreza Espanha e da nobreza de Portugal. E essa pessoa vai tomar o poder. Quando isso acontece, você imagina que Espanha e Portugal se tornam a mesma coisa. E o que vai rolar? Todo aquele território que foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas vai se tornar o mesmo território. E eu acho importante falar dessa união também, para explicar que isso vai impulsionar e bastante o bandeirantismo. Porque esses bandeirantes, eles já não vão ter que ficar mais preocupados com a divisão de o que é Brasil, o que é América Portuguesa, o que é América Espanhola. Tudo mesmo território. Então eles vão ir buscando e indo atrás de mais territórios, fazendo essa interiorização do Brasil e de todo o território, né? Além do Brasil. Mas também é importante falar que a Holanda ela vai ter uma grande rivalidade com a Espanha. Principalmente porque eles vão ter uma guerra entre catolicismo e calvinismo, que a Holanda, né, ela era calvinista e a Espanha ela é católica. E também vai ter isso, né? Esse embate já religioso vai rolar também a guerra da independência dos Países Baixos, que é uma guerra contra a Espanha, pela independência dos países pelo qual a Holanda fazia parte. Ou seja, vai rolar uma grande rivalidade entre os dois. E a Espanha, né? Portanto, a coroa ibérica, né? Toda essa união vai promover a proibição da Holanda em todo o comércio do açúcar que estava rolando no Brasil. E como a gente falou antes, ela, né, ela fazia, nossa, financiamento, fazia o transporte, fazia o refino, fazia a distribuição. Uma grande parte do lucro da Holanda era nisso. Então, a única opção depois disso vai ser a invasão. A primeira invasão é datada de 1604, mas vai ser um grande fracasso. A primeira grande invasão
vai ser na Bahia, vai ser em 1624, e os holandeses, eles vão invadir, de fato, Salvador, mas eles não vão conseguir sair de Salvador, não vão conseguir expandir, porque os homens bons, eles vão organizar uma resistência. Então, como a gente falou, esses homens bons, eles eram os grandes proprietários, os senhores de engenho. Então, eles vão organizar uma resistência contra a Holanda, e a Holanda não vai conseguir avançar de Salvador para poder estabelecer um território. E isso vai gerar o fracasso da primeira grande invasão. Vai durar um ano só, e em 1627 eles vão voltar para saquear açúcar e um monte de coisa. Mas beleza. Depois vai rolar a segunda grande invasão, que vai ser em Pernambuco, né, em geral, e vai começar em 1630 e vai terminar em 1654. Os holandeses, né, eles iniciam invadindo entre o Ceará e o Rio São Francisco. Aí depois eles vão se acomodar e vão impor o governo de Maurício de Nassau, que é algo que a gente também já estudou. Maurício de Nassau, ele vai ser um governador muito interessante de estudar, porque ele vai promover a tolerância religiosa, ele vai promover a urbanização do Recife, ele vai fazer uma promoção cultural, ele vai trazer artistas para o Brasil, que era algo que a metrópole portuguesa nunca tinha feito. Vai trazer um cara chamado Franz Post também, um pintor. Só que depois disso, né, vai iniciar uma cobrança de impostos em todo esse ambiente que a Holanda tomou. E essa cobrança de impostos e fiscos vai irritar a sociedade que está lá. E aí, eles mesmos, essa sociedade que vai começar a ser cobrada, vai se sentir insatisfeita e vai iniciar a fase de expulsão. E é uma fase que vai durar 9 anos, mas eles vão conseguir. Quais são as consequências dessa expulsão? Vai rolar o início do declínio da economia açucareira no Brasil. Por quê? Porque a Holanda, beleza, a gente foi expulso pela segunda vez? Fomos. Eles vão ir até as Antilhas, eles vão colonizar as Antilhas, que é tipo Cuba, vai ser o Haiti também, e eles vão começar a produzir açúcar lá. E o açúcar de lá era melhor e também muitas vezes mais barato. Ou seja, o açúcar do Brasil vai começar a ser desvalorizado em grande parte. E aí vai rolar o declínio e alguns senhores de engenho vão chegar a falir. E é nisso que a gente já dá um espaço para sobressair o bandeirantismo e a procura pelo minério. Beleza. Então eu quero realizar umas questões, né? Eu combinei com você de sempre que sobrar tempo. Eu acho que não sobrou tempo. Não estou com o cronômetro, mas eu espero que tenha sobrado tempo para realizar umas questões com vocês, né? Deixa eu só pegar o gabarito aqui. Beleza. Bom, a primeira questão, ignorem essa numeração das questões, que tem 9 e vai ter outras, tipo, tem a 26, porque eu só copiei e colei do projeto de medicina que eu achei questões que seriam legais a gente abordar. Essa questão é da UFE. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada como um dos documentos fundadores da Terra Brasilis e reflete em seu texto valores gerais da cultura renascentista, dentre os quais destaca-se a visão do índio como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta sua antropofagia, a informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo Renascimento no que tange à impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica e moderna. C. A identificação do Novo Mundo como uma área de insucesso devido à elevada temperatura que nada deixaria a produzir. D. A observação da natureza e do homem do Novo Mundo como resultado da experiência da nova visão do homem, característica do século XV. E E. A consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por Deus na Gênese. Bom, eu achei essa questão média, não achei ela tão difícil. Ela trata da carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma carta importante. Vários vestibulares colocam dentro das provas, que é justamente sobre a chegada dos portugueses em 1500 no Brasil, e ela quer saber do que se trata essa carta de Pero Vaz Caminha. A visão do índio como pertencente ao universo não religioso, a visão não destaca a visão do índio e nem como pertencente ao universo não religioso.
A B, ela vai dar informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo Renascimento no que tange à impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica moderna. A B também não é, porque uma das razões para Portugal iniciar essa colonização é a possibilidade de, pô, a gente tá vendo esses indígenas aqui que para eles eram pessoas perdidas, eram pessoas que, como não eram católicas, deveriam ser catequizadas. Então, não é a impossibilidade de realizar uma civilização católica, vai iniciar um projeto de catequização para essa população. A C é a identificação do novo mundo como uma área de insucesso devido à elevada temperatura que nada deixaria produzir. De modo algum, a gente sabe que hoje o Brasil é um país tropical, então ele tem uma certa propensão para a agricultura, especialmente na zona da mata, né, com aquele território, aquele solo massapê. Então, ele vai estimular muito a produção da agricultura e a Carta de Peru Vaz de Caminha não vai tratar disso. A D seria a alternativa certa, que é a observação da natureza. Então, ele vai descrever nessa carta a natureza em geral e vai descrever também o homem desse novo mundo. O novo mundo, gente, para quem não sabe, é toda a América e todo esse território novo a ser encontrado pela Europa, pelos europeus. Para eles era o novo mundo, entende? E vai ter essa observação desses dois aspectos como resultado da experiência da nova visão do homem, que vai ser característica do século XV, né? Vai ser a experiência dessa nova visão do homem. Então, os portugueses e os europeus em geral tendo essa nova visão desse novo mundo, que é de fato a D. Vocês vão ver uma descrição no texto preconceituosa mesmo com os indígenas, mas de fato vai ser uma observação geral da natureza e do homem. E também tem a E, que é a consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por Deus na Gênese. E não é essa, porque vai haver até, como que eu posso dizer? Uma exaltação da natureza, então não necessariamente eles vão descrever como inferiores. Próxima questão. Próxima questão é a questão da VUNESP, e é mais curtinha, né? É uma questão que vai tratar do texto do Boris Falso de História do Brasil, que é um livro que a gente recomenda que vocês leiam. Bom, o Brasil foi dividido em 15 quinhões por uma série de linhas paralelas ao Equador que iam do litoral ao meridiano de Tordesilhas, sendo os quinhões entregues a um grupo diversificado, no qual havia gente da pequena nobreza, burocratas e comerciantes, tendo em comum suas ligações com a coroa. Então ele está descrevendo as capitanias hereditárias. Eu meio que já dei resposta, né? Porque aí ele está perguntando. No texto, o historiador refere-se às câmaras setoriais. A gente nem chega a tratar de câmaras setoriais, são câmaras municipais, né? As sesmarias, que não são. As sesmarias são esses espaços, são essas grandes propriedades que a gente pode tratar mais depois. As C são as colônias de povoamento. Colônia de povoamento é a colônia em geral, esse não é o termo certo. E D são as capitanias hereditárias, esse sistema político que foi aplicado no Brasil. E também não são as controladorias, de forma alguma. Depois a gente tem essa questão da FUVEST. É um quadro que foi pintado por Franz Post, ou seja, não sei se vocês lembram, eu citei ele um pouquinho atrás na invasão holandesa, ou seja, foi um artista que foi trago pelos holandeses. Esse quadro foi pintado por volta de 1660 e pode ser corretamente relacionado a iniciativa pioneira dos holandeses de construção dos primeiros engenhos do Nordeste. Os holandeses eles não vão construir de fato engenhos, eles vão financiar essa construção, fazer esses empréstimos, e eles só vão colher os resultados desses engenhos. Então, de forma alguma, vai ser a construção dos primeiros engenhos. E né, a gente não imagina Portugal deixando holandeses construir engenhos em todo o território brasileiro. Então, não é a A. B. A riqueza do açúcar, alvo principal do interesse dos holandeses do Nordeste. A B é a alternativa correta, porque de fato eles estavam interessados na riqueza que o açúcar poderia trazer e era um alvo principal. Tão principal que quando rolou né, a União Ibérica, a Holanda viu como única alternativa à invasão.
Mas por que especificamente no Nordeste? Porque a gente depois vai ver, né, que o açúcar ele vai prosperar nesse território do Nordeste, na zona da mata, em Pernambuco. C. A condição especial dispensada pelos holandeses aos escravos africanos, que de forma alguma os holandeses são indiferentes em relação à mão de obra escravizada, então eles até vão promover e de forma alguma vão ser contra e nem dispensar. A D é ao início da exportação do açúcar para a Europa por determinação de Maurício de Nassau. A gente também conversou sobre Maurício de Nassau e assim ele não vai ser o pioneiro no início da exportação do açúcar. Então, essa exportação do açúcar vai existir desde o início desse sucesso, dessa instalação, e vai ser realizada por Portugal em geral, né? É claro que a gente conversou que a Holanda vai ajudar em vários fatores, mas vai ser algo que vai ser da metrópole portuguesa. E quando Marício de Nassau detém todo aquele território do Pernambuco e vai governar lá, ele não vai dar início à exportação. Ele, no máximo, vai continuar. E ao incentivo à vida de holandeses para a constituição de pequenas propriedades rurais. Não existia assim, incentivo na constituição de pequenas propriedades rurais. Os holandeses continuaram com o mesmo sistema, gente, de sistema agrário que a gente conversou, latifundiário, escravista. Então não vai haver mudança nessas propriedades e muito menos nessa constituição de pequenas propriedades. Beleza, agora a gente tem, acho que a última questão, que é uma questão do Mackenzie, ó, gente, eu fui bem seleta, né, variada. Peguei uma questão da Universidade Federal de Fluminense, que é do Rio, outra do VUNESP, né, da Unesp, para quem quer prestar, da FUVEST e agora do Mackenzie. Bom, vamos lá. Fundamental para a estruturação do sistema colonial português na Idade Moderna, o chamado exclusivo colonial visava sobretudo ou seja, ele quer uma descrição do pacto colonial, que é estimular que é não, né, dentre as alternativas, estimular nas colônias uma política de industrialização que permitisse à metrópole concorrer com suas rivais industrializadas, reservar a grupos ou a companhias privilegiadas ou mesmo Estado o comércio externo das colônias, tanto de exportação quanto de exportação, restringir a tarefa de doutrinação dos indígenas americanos exclusivamente aos membros da Companhia de Jesus, assegurando dessa forma o poder real entre os povos nativos, impedir nas colônias o acesso de fidalgos, mazombos, a cargos administrativos importantes, reservados a fidalgos reinóis. Bom, a gente nem sabe do que se trata, né? Esses fidalgos mazombos e fidalgos reinóis. Fidalgo, eu sei em geral o que significa, que é basicamente uma abreviação popular para filho de algo. Então, tipo, era filho de alguém importante, entende? Era um fidalgo. Mas eu não sei, nem eu sei de fato diferenciar mazombos e reinóis. Não é a D. É muito específica e a gente pode depois tratar de quem são essas pessoas. A C é restringir a tarefa de doutrinação dos indígenas americanos à Companhia de Jesus. Bom, quando a gente lê exclusivo colonial, né, realmente a gente pode até associar exclusivo, pô, mas não se trata disso, como a gente estudou antes. Vai rolar uma doutrinação dos indígenas que a Companhia de Jesus vai empregar, mas o exclusivo colonial não se trata disso. E de fato é a B, que é reservar a grupos ou companhias privilegiadas, ou mesmo ao Estado, que no caso do Brasil é o Estado português estava reservando o comércio externo das colônias, tanto de importação quanto de exportação. Então, só o Estado português importava produtos para o Brasil e só o Estado português exportava produtos do Brasil. E a A, que não é a alternativa correta, é estimular nas colônias uma política de industrialização, que não vai rolar. Portugal, não, de forma alguma, vai estimular a industrialização, era algo que devia acontecer dentro das metrópoles. Então, a alternativa correta era B. Bom, esse é o fim, gente. Eu ainda não olhei quanto tempo eu fiz de aula, mas o objetivo era deixar uma aula um pouco curta, que eu não quero estender muito. Bom, os alunos do CU já estão assistindo com a gente. Como eu falei, muito bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Eu deixei aqui meu Facebook, meu WhatsApp. Estou super disponível.
para tirar dúvidas e qualquer tipo de coisa. Mas o objetivo era deixar, como eu falei, uma aula curta, porque vocês meio que já viram isso o ano inteiro. Eu vou dar uma repetida também na próxima aula sobre o bandeirantismo, mineração, até chegar na vinda da família real. E depois eu vou dar um panorama geral, de ciclo econômico, de tudo isso. Então, eu não quero que fique algo muito saturado para vocês e por isso tentei fazer essa aula mais rápida, pelo menos um pouco mais direta. Acho que é isso, gente. Muito obrigada e agora eu vou encerrar a apresentação.